Curado aquele que teme ao Senhor, confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Que a gente de fato lute, se esforce sobremodo, sobremaneira, para andar de acordo com os mandamentos de Deus, e assim teremos nossa casa edificada sobre a rocha. O outro cântico, aí é o cântico de Maria, o Magnificat de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Tem feito sua vida florescer.
preenchendo nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vinde florescer, preenchendo nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vinde florescer. Louvado seja Deus. Vamos continuar orando com João? Dê o microfone para João. Santo, santo, santo é o teu nome. Por isso te rendemos louvores, oferecemos louvores a ti, ó Pai. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Fala aos nossos corações nesse momento. No nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Heitor, meu amigo Heitor, fique sentadinho aí prestando atenção, ou então vá para a sua salinha. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Hoje pela manhã no Café dos Pais nós falamos sobre esse assunto. É sempre uma oportunidade que não pode ser perdida para que a gente transmita orientações aos pais. Então, o livro de Jó, logo no início, os primeiros 5 versículos, assim está escrito: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Deus nos abençoe e pela sua graça nos dê entendimento mais uma vez, para que nós ouçamos a sua exortação, admoestação, e que Ele nos dê coragem, graça, para que andemos conforme os seus estatutos, conforme os seus juízos. Então, irmãos, como nós já falamos, diversas vezes nós temos tocado nesse assunto, e os pais aqui presentes sabem disso, como eu insisto nesse assunto. Em outras oportunidades festivas, nós não perdemos essas oportunidades festivas, comemorativas, datas especiais, como é o caso hoje, Dia dos Pais. Uma data totalmente explorada para fins comerciais. Mas, como eu disse, por fazer parte da nossa cultura, não podemos deixar passar em branco. Embarcamos na data comercial e aproveitamos essa data comercial como oportunidade para falar sobre o papel do pai, conforme a Bíblia nos instrui. O texto bíblico que lemos reporta costumes da era patriarcal, na qual o pai era o sacerdote do lar. Sabemos que o papel principal de um sacerdote era ensinar e interceder pelo povo.
Ensinar o povo e interceder pelo povo junto a Deus. E, no caso do pai, esse ministério se revestia de responsabilidade ainda maior, já que o pai era e ainda é o responsável direto e insubstituível pelo ensino dos preceitos de Deus aos seus filhos. A esposa mulher é sua auxiliadora em todo o processo, inclusive neste de educar os filhos. Conforme lemos em Deuteronômio 6, capítulos 6 e 7, está escrito: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, irmãos, tempo integral. Os pais têm que aproveitar todas as oportunidades em que estiverem com seus filhos para lhes transmitir ensinamento da palavra de Deus. Assistindo um jogo de futebol na televisão que seja, o que for, não perca uma oportunidade para ensinar ao seu filho os valores do Senhor Deus. E esta palavra é para os pais, como nós entendemos, pais está envolvido pai e mãe. Sim, mas essa palavra é para os pais homens. Hoje não é dia dos pais? A mãe é sua auxiliadora continuamente. Isso que nós lemos aqui está no Velho Testamento e alguém pode dizer, isso é naquele tempo, pastor. Isso é naquele tempo. Não existe isso não, queridos. Não existe isso não. Como eu tenho ensinado a vocês, embora o Velho Testamento não contenha doutrinas específicas, o ensinamento de Jesus Cristo e a doutrina dos seus apóstolos no Novo Testamento estão totalmente baseadas na lei, nos profetas e nos salmos. Eles não inventaram nada, nem Jesus inventou nada aqui. Tudo que ele disse, o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Eu falo o que o meu pai mandou, eu não falo de mim mesmo. Jesus não inventou regra nenhuma aqui. E os apóstolos muito menos, porque fizeram o que Jesus lhe disse, ensinando tudo que eu vos tenho ordenado. Foi isso que os apóstolos ensinaram. E o seu ensino no Novo Testamento está totalmente baseado no Velho Testamento. Não tem ensino novo no Novo Testamento. Então nós precisamos prestar atenção nisso. E é por isso que o apóstolo Paulo ensina, lá em Efésios também, Colossenses também, Efésios capítulo 6, versículo 4, pais, criem vossos filhos, ou criai vossos filhos, na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, disciplina envolve tolher liberdade. Isso é obrigatório. Por quê? Porque a nossa tendência natural é fazer aquilo que nós gostamos. E como pecadores, nós gostamos do pecado. Então o pai tem que disciplinar. Se necessário, usando a vara da correção, como está escrito na Bíblia em diversas vezes, lá no livro de Provérbios. Nossa lei não pode nem dar uma palmada. Está errada a nossa lei. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Temos que ensinar nossos filhos. Obviamente não se está falando aqui de espancar filhos, isso é loucura. E outra coisa, temos que ensinar nossos filhos, nós primeiramente disciplinados. Um pai e uma mãe que estão desajustados não podem ajustar um filho. Tem que ensinar o filho com amor, ensinar com amor e disciplinar com amor. Esse é o ingrediente indispensável. Mas pastor, isso é possível fazer nos nossos dias? É. Os nossos dias não são diferentes de qualquer um dia desde o tempo de Adão e Eva. Vocês são testemunhas, irmão, de quantas vezes eu tenho batido nisso aqui, com base bíblica, de que não há nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 9, o pregador diz isso. O que foi é o que há de ser. Então, o que foi voltará a ser. O que se fez, isso tornará a se fazer. Nada há, pois, debaixo do sol. Então ninguém diga, naquele tempo era no nosso tempo. Não. A única diferença está no desenvolvimento da tecnologia, só isso. A única diferença está em como as coisas se nos apresentam. Que roupagem tomou agora esse tipo de brincadeira de criança, ou esse tipo de correção, ou o que for. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, irmãos.
Então, qual a solução? A Bíblia não é eterna, ela não se moderniza, ela não acompanha a modernidade no seu ensinamento o tempo inteiro. Então, a solução é obedecer a palavra de Deus. Observar os princípios bíblicos para cada caso. Neste caso específico, nós, pais, recebemos de Deus a graça de sermos procriadores da sua obra-prima da criação, o ser humano. Deus deu ao homem a capacidade de procriar com a sua mulher. A partir deles nascem novos seres humanos. Meu Deus, que graça, que glória! Pois é, junto com essa glória vem a responsabilidade correspondente. O ser humano, criado à imagem de Deus, agora ele é procriado através de nós. Não somos donos dos nossos filhos, como às vezes alguém grita. Isso é comum se ouvir, especialmente das mães. Eu te dei a luz, eu te botei no mundo, você não botou ninguém no mundo. Quem botou foi Deus, através do pai e da mãe. Nós não somos donos dos nossos filhos, mas apenas mordomos. Mordomo é aquele que toma conta. Nossos filhos pertencem a Deus. Há um salmo que diz isso: os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre, o seu galardão. Salmo 127, versículo 3. Então, irmãos, o mordomo é aquele que é responsável por aquilo que não lhe pertence. Ele apenas está tomando conta. Então, nós somos responsáveis pela criação. Deus deu isso a Adão e a sua esposa como auxiliadora, corresponsável. Não esqueçam, o responsável é o homem. A mulher é corresponsável. Então, havemos de prestar contas a Deus pelo que fazemos ou deixamos de fazer com os nossos filhos e pelos nossos filhos. Irmãos, prestem atenção. Que tempo nós dedicamos aos nossos filhos? Que atenção nós lhes damos? Será que nós não trocamos? Será não, a gente sabe que é, mas a pergunta, será que nós não trocamos a nossa atenção que devemos dar aos nossos filhos por um smartphone? E agora ele passa o dia inteiro se envenenando com esse negócio. Filhos nossos daqui da igreja, escravos de demônios. E nós demos o material. Nós, pais. Pais. Que tempo nós dedicamos para conversar com os nossos filhos, para ensinar os nossos filhos? Que tempo nós dedicamos lhes ensinando a palavra de Deus, orando com eles e por eles, desde pequeninos, como Heitor, como Ezequiel. Irmãos, a gente faz essas perguntas, são perguntas retóricas, mas nós já sabemos a resposta. Todos nós aqui sabemos. Que tempo? Quase nenhum. Irmãos queridos, não podemos esquecer que todos esses procedimentos fazem parte da instrução espiritual ordenada por Deus, o dono real desses meninos. Nós somos apenas mordomos e recebemos a ordem de Deus de instruí-los na sua palavra. Lembra de Jó? Na era patriarcal, seus filhos eram adultos, pais de família, dono de suas casas. Mas quando iam fazer suas festas, se reuniam todos por seu turno. Aquele que dava a festa convidava todos os outros, inclusive suas irmãs. E passados dias, comendo e bebendo, era bebendo mesmo, vinho, como era a cultura e ainda é daquele povo. Aí Jó se preocupava, será que meus filhos não cometeram um pecado contra Deus lá nos suas bebedeiras e suas festas? Não era bebedeira de bêbado não, é bebedeira festiva. Será que eles não blasfemaram contra Deus? Reunia seus filhos, santificava e orava por eles de madrugada. Vejam a responsabilidade de um pai bem-aventurado. E todo mundo sabe o que aconteceu com Jó, porque Deus quis fazer daquele jeito para santificá-lo ainda mais. Mas está escrito que ele era um homem reto, temente a Deus, e diz que ele se preocupava com os seus filhos e os santificava. Ah, irmãos,
Muitas bênçãos, assim como muitas maldições que vivemos em nossos lares, são indiscutivelmente frutos colhidos em função daquilo que plantamos no coração dos nossos filhos. O Salmo 128 nos diz que será bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Diz que a sua esposa será como uma videira frutífera, e diz que seus filhos como rebentos, como renovo que nasce da videira, da oliveira, à roda de sua mesa. Que maravilha! Eu lembro disso na minha infância. Esse quadro denota um ambiente de paz no lar, pelo comando do Pai, de acordo com o mandamento de Deus. Fruto de uma vida espiritual bem nutrida, oração com os filhos, pelos filhos, ensinando-lhes a palavra de Deus. O Pai à frente desse ensino. Não é a mãe, não, é o Pai. À frente, junto com a mãe e com os filhos. O Pai à frente desse ensino. Ah, meu Deus. E isso só se consegue, irmãos queridos, investindo esse tempo que a Bíblia determina que seja tempo integral, de manhã, de tarde, de noite, assentado na mesa, levantando, acordando, tomando banho, o que for. Vendo o jogo do Flamengo, o que for. Aproveite para ensinar o seu filho. O tempo inteiro. Como eu tenho dito para vocês aqui em várias ocasiões, o meu pai era assim. Meu pai morreu, eu era pré-adolescente ainda, com 48 anos, vitimado por um infarto, derrame, sei lá o quê. Mas até esses 13 anos, todos os dias, com exceção do domingo, porque já íamos para a igreja, todos os dias, papai reunia todos os filhos, 12, e nos ensinava a palavra de Deus, e cantávamos hinos, o falido e morto, enterrado e sepultado culto doméstico. Isso não existe mais. No meu tempo existia. No meu tempo de criança, ainda não morri. Todos os dias o papai nos ensinava a palavra de Deus. A nossa casa era muito grande, até tinha que ser 12 filhos. E mamãe e papai, muito hospitaleiros. Nossa casa era uma hospedaria de tudo quanto é pastor e missionário que passava pela nossa cidade. Era lá que eles se hospedavam. E eles participavam do culto doméstico conosco. Eu lembro disso. Seu Raimundo Freitas, em especial, missionário. Nós temos um carinho todo especial pelo seu Raimundo Freitas. Ele passou várias vezes na nossa casa, em missão. Meus irmãos todos lembram disso. Então, irmãos, sabe lá quantas vezes nós lemos o Novo Testamento todo? Papai toda vez começava em Mateus, ensinando para a gente, terminava lá nas cartas de João. O Apocalipse não, porque era complicado para a criança entender, nós não líamos o Apocalipse. Mas toda vez começa, volta para Mateus, começa de novo, ensinando versículo por versículo, como eu faço com os meninos ali dentro, na sala de aula. Quantas vezes? Eu não sei. Eu sei que aos 13 anos eu perdi meu pai. E aí, por causa da rigidez com que o papai nos criava, quando ele morreu, mamãe não teve força para sustentar os filhos todos debaixo das asas, e todos nós nos desviamos. Fomos conhecer o mundo que a gente não conhecia. Fomos passear na praça, ver o arraial, coisa que não nos era permitido. Porém, como sacerdote do lar, enquanto era vivo, todos os dias, papai nos ensinava, nos exortava, nos admoestava, nos castigava fisicamente quando era preciso. Louvado seja Deus por isso. E sem dúvida ele orava todos os dias por nós. E quantas vezes eu ouvi o papai pedindo a Deus que não permitisse que ele visse um filho desviado dos caminhos do Senhor. Pois o Senhor honrou, o Senhor o matou antes disso. O Senhor honrou a oração do papai. Ele morreu antes de ver qualquer filho desviado. E como ele desejava que algum de nós fosse pastor, ele dizia isso sempre. Um em especial lá, ele dizia, eu queria que ele fosse pastor. Já morreu esse irmão. Então, no tempo de Deus, como a colheita
daquilo que meu pai plantou e pelas orações incessantes de minha mãe, um por um, fomos voltando para a igreja. Um por um, fomos nos preparando para ser pastores. E hoje somos quatro pastores, espalhados pelo Brasil. Só falta um na região centro-oeste, mas a região norte tem, na região nordeste tem, na região sudeste tem, na região sul tem. Tem um pastor nosso, da nossa família, em cada uma dessas regiões. Só falta a região centro-oeste. Como ainda tem um que falta voltar para a igreja decidida definitivamente, pode ser que seja esse, vai para a região centro-oeste. Então, irmãos, que coisa linda. Colheita daquilo que papai plantou, mamãe plantou. Qual a fórmula? Como Jó, meu pai, mesmo sem muito estudo secular, estudava a Bíblia conosco todos os dias e nos ensinou a seguir os seus passos, porque sabia que tinha essa responsabilidade diante do Senhor. Hoje, no Dia dos Pais, eu volto a perguntar aos pais aqui presentes: quanto tempo vocês dedicam aos seus filhos, ensinando-lhes os valores do reino de Deus, orando com eles, orando por eles? Pois, como já vimos, isso é uma responsabilidade dos pais, ordenada por Deus e é intransferível. Não pode passar para a minha mulher, não posso passar isso para o meu pai, o avô dos meninos gosta de fazer isso. Nunca será a mesma coisa. Nunca. Porque Deus determinou isso ao pai. Não foi ao avô, não foi à mãe. A mãe é ajudadora, é auxiliadora. Não é ela a responsável principal. O responsável principal é o pai. Irmãos, os que não têm agido assim, e a gente sabe, a exortação, que é sinônimo de encorajamento, continua a mesma. Hoje é tempo de consertar isso. Lembram? A Bíblia diz: o tempo é hoje. Sempre hoje. Deixa para amanhã não. É hoje. Como eu já disse para vocês, eu fiz isso. Logo muito novo, primeiro emprego, Banco do Brasil. Passou a ser minha igreja e minha religião. Eu já estava desviado da igreja. Lembra? Papai morreu, eu tinha 13 anos. Já estava desviado da igreja. Embora os valores estavam plantados. Entrei no Banco do Brasil, pronto. Agora eu não tenho mais tempo para nada. É o Banco do Brasil. Nem para a família, nem para a igreja, nem para nada. É o Banco do Brasil. 20 anos. E negligenciei isso. Que meu pai fez comigo, eu não fiz com minhas filhas. Quando percebi o que eu estava fazendo, minhas filhas já tinham 13 anos, por aí assim, 14 anos, por aí assim. Quando eu percebi, não sei se minha mulher está aqui, é essa aí. Ela sabe e participou disso aí. Eu abracei ela, minhas filhas, e pedi perdão a Deus, e pedi perdão a elas, porque eu tinha passado aquele tempo todo negligenciando o meu papel de pai no tocante ao ensino no lar. E a partir daí eu passei a fazer o que Deus ordenou. Não esqueçam, o que foi que eu plantei até 14 anos? Pois é, eu colho até hoje. Deus honrou o fato de eu ter voltado, sim. Mas o que eu plantei de errado, a gente colhe até hoje. Colhe as bênçãos de ter voltado, sim. Mas a maldição de ter desobedecido continua também, em algumas situações. Porque Deus é justo. Deus é justo. Minha filha, que tem um filho, já com 3 anos, está fora da igreja. Com quem ela aprendeu isso? Com o papai. Foi assim que eu a criei até 13 anos de idade.
Por isso que eu disse para vocês que a maldição continua. Ela vai colher o fruto dela, do plantio dela. Mas eu estou colhendo o fruto do que eu plantei. Como eu sofro. Como eu sofro de ver minha filha fora da igreja. Criando um filho fora da igreja. Plantei? Pois a colheita vem. Não pense que porque Deus nos perdoou o pecado, Ele joga fora o juízo, o castigo necessário para a santificação. Não, isso não existe. Então Ele não seria justo. Ele seria um babaca, paternalista. Não é assim. Deus é justo. Você plantou, vai colher. Então, meus filhos, esta é a exortação. O dia é hoje. Quanto tempo os irmãos dedicam ao ensino dos filhos? Quanto tempo os irmãos dedicam à oração com os filhos e pelos filhos? Arrependam-se, como está na Bíblia inteira. Arrependei-vos. Peçam perdão a Deus e a seus filhos juntamente com eles. Chorem juntos. E Deus vai consertar. É como por um milagre? Não, você vai colher isso durante muito tempo. Só que agora você vai colher em paz, pelo menos. Você vai colher sabendo que Deus está no comando agora, porque agora eu estou fazendo a vontade de Deus e Ele vai consertar isso ao longo do tempo. Ele não prometeu? Pois então Ele vai cumprir. É difícil, pastor? Claro que é difícil. Claro que é difícil. Na verdade é impossível. Se não for na direção, no poder, na condução do Espírito Santo. Orientação baseada na Bíblia, 1 João 9 pecamos sim, pecamos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele é o justo. É fundamentado nessa palavra, irmãos. O Senhor nos perdoa. Ele nos perdoa. Mas vai nos aplicar o corretivo, não tenho dúvida disso. E quanto mais tempo a gente foge dessa decisão do arrependimento e do pedido de perdão aos nossos filhos e ao Senhor Deus, pior a situação vai ficar. Quanto mais tempo vocês demorarem em tentar resolver esse problema a partir do perdão, do arrependimento, pior a situação fica. Quanto mais tempo, depois o menino da menino, ainda é novinho, quanto mais tempo passar, pior será. Isso é promessa de Deus. Portanto, irmãos queridos, arrependam-se, confessem o seu pecado, peçam perdão a Deus, peçam perdão aos seus filhos, às suas esposas, e vocês verão que no tempo certo, que é o tempo certo, o tempo de Deus, Deus consertará essas coisas. Deus harmonizará a sua casa, ainda que continue tendo problemas, por causa da desobediência que foi plantada no coração desses meninos até hoje. Continuará havendo problemas, sim, mas agora nós temos auxílio para resolver e conduzir a família mesmo com esses problemas. E os problemas vão diminuindo ao longo do tempo. Os problemas vão diminuindo ao longo do tempo. Por quê? Porque agora nós estamos caminhando em santidade de vida, de acordo com o que o Senhor mandou. Estamos caminhando agora com a orientação do Espírito Santo, condução do Espírito Santo. Vai dar certo. É questão de tempo. Qual é o tempo? O tempo de Deus. O tempo de Deus. Lembram-se de Jó? Pergunto de novo. O texto bíblico nos diz que era um homem íntegro e reto, temente a Deus, que orava pelos seus filhos, oferecia sacrifícios, como era costume naquela época, a Deus. Costume não, era lei. Costume, lei, oferecer sacrifícios a Deus pelos pecados que, porventura, os filhos já adultos, porventura, houvessem cometido algum pecado contra Deus. E o texto nos diz, último versículo que nós lemos, assim fazia Jó continuamente. Lembra do ensinamento?
Ensina o teu filho de manhã, de tarde, de noite. Pai, criai vossos filhos no temor, na disciplina, na admoestação do Senhor. A admoestação é repreensão. Eu tenho dito a vocês aqui, as palavras exortação e admoestação são usadas como se fosse sinônimo. Não! Exortação é encorajamento para que você faça o que é certo. Admoestação é repreensão para que você deixe de fazer o errado e passe a fazer o certo. Então lembram? Criai vossos filhos no temor, na disciplina, na admoestação do Senhor. Presta atenção. Esse versículo, criai vossos filhos. Naturalmente a nossa cabeça leva para criar, dando comida, roupa, escola, não sei o que. Não é isso que o verbo criar aí está falando. Criai vossos filhos, olha, aqui está relacionado. Na disciplina e na admoestação do Senhor. Então esse criai aí é ensinai vossos filhos durante toda a vida deles, enquanto eles estiverem com vocês, na admoestação, na disciplina do Senhor. Jó fazia isso continuamente, até com filhos já independentes, se for o caso, como era normal daquela época. O patriarca era responsável por todo o clã. Os netos, bisnetos, o que fosse, todos estavam sob a responsabilidade do patriarca. Então, meus filhos, façamos o mesmo. Pais, dia dos pais, dia de festa. O pastor devia fazer uma pregação aqui exaltando os pais. Não, eu não faço isso, vocês sabem disso. Nem no dia das mães, que tem mais amor no coração, nem no dia das mães eu faço isso. A pregação é sempre de exortação e de admoestação. Por quê? Porque eu sei como é que nós vivemos. Eu sei que não está de acordo com a Bíblia. Aí eu vou fazer uma festa, é? Eu vou fazer uma pregação bonita. Ah, mulher virtuosa, que maravilha, no dia das mães. Quem faz isso é pastor falso. Então, irmãos, façamos o mesmo que Jó fez, para que Deus seja glorificado nas nossas casas. Sua casa é edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Cantamos isso aqui agora. Façamos assim para que as nossas famílias, para que Deus seja glorificado em nossas famílias e através de nossas famílias, nossos filhos. Os filhos ao redor da mesa como rebentos da videira. Sua mulher maravilhosa, porque juntamente com o marido andam no temor, na disciplina, na demonstração do Senhor, criando os filhos desse jeito. Meu Deus do céu, quando eu vejo aqui na igreja, pais que não têm controle sobre os filhos, não têm autoridade sobre, são enrolados pelos filhos. Como é que pode um adulto se deixar manipular por uma criança? Meu Deus do céu, que loucura! Que loucura! Façamos como Jó, irmãos. Criemos nossos filhos o tempo inteiro ensinando, orando por eles, com eles de madrugada, se for o caso. Assim nossas famílias estarão debaixo da graça de Deus. E Ele nos concederá a mesma graça para que multipliquemos a bênção no seio da nossa igreja, uma vez que a igreja é constituída por famílias. Irmão, não há igreja ajustada composta por famílias desajustadas. Isso é óbvio. O que é igreja? Reunião de algumas famílias. E essas famílias? Os pais criam os filhos no temor do Senhor? Não. Os maridos amam suas mulheres? Não. As mulheres respeitam seu marido? Não. Então essa igreja é o que mesmo? Um bando de hipócritas. Essa é a realidade de qualquer igreja. Detalhe. Então nós temos que cuidar disso. Nós temos que cuidar disso. O Senhor nos dá o ensinamento, essa é a fórmula. Não tem fórmula mágica. A fórmula é a obediência ao Senhor. E assim Ele honrará a sua palavra. Ele não honrará a gente, não. Ele honrará a sua palavra em nós e através de nós. Repito, e assim nossas famílias serão bênção. Nossos filhos serão bênção. Como rebentos da videira. E assim nossa igreja será bênção. E seremos, hoje, dia dos pais, seremos pais bem-aventurados, honrados por nossos filhos. Sabendo que Deus faz isso, não por nós, repito, mas para o louvor da sua própria glória. Ele mandou, obedeçamos e Ele cumprirá.
Louvado seja o Senhor. Amém.